Boa noite, gente. Como encerramos agora, né, encerramos, na verdade, a transmissão, né, do documentário Protetores da Biodiversidade e Sustentabilidade, né, do diretor paraibano Diego Benevides. É, Meu nome é André, eu sou coordenador do Ecocine aqui em João Pessoa, pelo Instituto Ecos, e também sou coordenador do GT Cidades e Comunidades Sustentáveis pelo Engajamundo. E aí eu vou começar já o documentário. Eu queria só deixar uma nota pessoal, porque para mim, eu estava até comentando com a Vanine, que eu fico muito orgulhoso de ver um trabalho tão bem feito, assim, de um documentário tão bem feito, vindo de um paraibano, né, um conterrâneo paraibano, tanto em termos de conteúdo, em termos de fotografia, enfim. E é isso, gente. Eu fico bastante feliz, assim, eu gostei bastante do documentário, uma nota pessoal aqui. E aí eu vou no debate de hoje, né, falo sobre essa temática da proteção da natureza, né, aproveitando que amanhã é o Dia da Natureza. E aí eu vou começar pelo nosso representante do Instituto Ecos, só para explicar que hoje era o Igor que iria participar, mas ele, pela questão do doutorado de trabalho, enfim, ele não conseguiu. E aí quem vai representar hoje o Instituto Ecos é o Ícaro, que é mestre em Engenharia Civil e Ambiental pela UFPB e é coordenador de gestão, coordenador de recursos hídricos do Instituto Ecos. Eu vou passar primeiro logo a palavra para ele. Olá, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Beleza. Gratidão aí, André, e a todo mundo. Gostaria de agradecer a participação em nome do Igor, que não pôde estar presente, e desejar uma boa noite a todos e a todo mundo que fazer parte junto comigo desse debate e diálogo sobre o documentário. Como o André falou, eu sou engenheiro ambiental e coordenador dos recursos hídricos do Instituto Ecos e atualmente também atuo na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Conde. E aí o documentário me traz muitos links e muitas reflexões das vivências que a gente tem também lá no município, que são semelhantes às experiências e vivências que o documentário trouxe também, né, na gestão ambiental e preservação de zonas costeiras, municípios costeiros, das dificuldades. E eu elenquei alguns pontos para a gente debater, dentre os diversos pontos que o documentário traz, né? Assim, para a gente dialogar, discutir, refletir. E o primeiro é o que está muito assim atual, é a relação e a importância dos pontos que o documentário traz com as ações políticas ambientais atual, né? Do governo atual. Então, assim, recentemente a gente teve uma discussão e uma votação pelo Conselho de Meio Ambiente para extinção do licenciamento e para o uso, né, das áreas de manguezais e restingas, né, áreas tão sensíveis das zonas costeiras e de preservação ambiental com inúmeras importâncias e finalidades para manter aquele ecossistema funcionando, né, e cumprindo suas funções ecológicas. E aí é um dos primeiros pontos que eu trago para a gente discutindo ao longo aqui com os colegas, né? Outro ponto que o documentário trouxe também, que eu achei bastante interessante, é a questão do zoneamento urbano, principalmente o zoneamento costeiro, né? O desenvolvimento desordenado das cidades. No começo lá, um colega lá do documentário fala desse zoneamento, desse desenvolvimento desordenado, o impacto disso, né? No ecossistema, na preservação ambiental, no desenvolvimento de uma cidade e as dificuldades que as regiões costeiras têm na questão do seu desenvolvimento e conservação ambiental. Outros pontos, né? Acho que a gente falou muito no documentário, a questão da preservação dos corais, e aí entra o tema que a gente também pode discutir, que é a questão da influência do aquecimento global, não só na elevação do nível dos oceanos, mas também na elevação da temperatura dos oceanos, que isso já tem diversos estudos que comprovam o impacto dessa elevação da temperatura na perda da biodiversidade e na extinção de alguns corais, de recifes de corais. Então, uma biodiversidade que vem se perdendo ao longo do tempo com uma influência direta aí do aquecimento global, né? Outro ponto, eu acho que eu destaquei aqui, que é a relação turismo e meio ambiente, né?
que aí as zonas costeiras elas se utilizam bastante do turismo para a geração de renda local, e aí a importância que tem a boa relação do turismo e meio ambiente para fortalecimento dos recursos financeiros para aquela comunidade, para as pessoas que vivem desse tipo, né, de serviço. E aí entra, né, quando fala relação turismo e ambiente, a conservação ambiental e a geração de recursos está totalmente ligado, né? Outro ponto foi a problemática dos resíduos sólidos, né, que é um problema muito comum em todo canto, principalmente não só nas regiões costeiras, mas também porque nas regiões costeiras a gente tem que, quando a gente fala do meio ambiente, a gente identifica os impactos locais, mas a gente sabe que está tudo relacionado, né? E aí, quando a gente vai para as zonas costeiras, a gente vê a influência disso, das ações de lugares muito distantes impactarem de uma forma geral, porque o oceano, ele traz diversos resíduos, né, que a gente descarta. E aí, um resíduo que muitas vezes não é gerado ali naquele local, mas ele vem de um lugar muito distante e traz o impacto. Então, a gestão e a problemática dos resíduos na preservação e conservação ambiental é um ponto que tem que se destacar e se debater também. Para finalizar aqui, para não me estender muito e a gente dar prosseguimento do debate e discutindo ao longo do nosso Exine, o último ponto é a importância da educação ambiental, né? Dentro de todos esses problemas que eu falei, a educação ambiental ele é um pilar fundamental que, junto com outras diversas ações, tem a capacidade e o poder de fazer com que a gente avance e evolui na preservação e conservação do meio ambiente, né? E aí consiga trabalhar dentro do que se muito fala, né, da sustentabilidade, né, da gestão sustentável dos recursos e aquele tripé ambiental, social, econômico e ambiental, né, tá trabalhando em conjunto ali para tentar fazer com que nossas ações tenham o menor impacto possível, né, dentro das nossas vidas e no meio ambiente. E aí eu passo a palavra aí para os demais colegas para a gente ir discutindo e abordando o documentário, que é muito belo mesmo, como o André falou. As imagens são lindas, né? As imagens aéreas ou as fotografias, além do tema, mas é muito bonito, muito belo. Parabéns aos envolvidos aí na produção do documentário. Obrigado, Ícaro, pela colaboração. Eu até me atropelei um pouco, gente, desculpa no início. Eu faltei só explicar o formato, né, do debate. Os quatro debatedores, cada um vai ter 5 a 7 minutos para falar, né, como o Ícaro, né, já fez aí bem dentro do tempo mesmo. E aí, quem mais quiser falar depois, já pode ir colocando o nome no chat. A Sayonara vai tomar nota para mim depois, para eu avisar. E agora não teve ordem, vou surpreender aqui, vou chamar Camilinha. Camila é estudante de Relações Internacionais, né, na UFPB, mas está agora presa na pandemia na Santa Cruz Capibaribe, em Pernambuco, né, a terra dela. E ela também é coordenadora do GT Biodiversidade do Engajamento junto com o Francis. E eu vou agora passar. Oi, gente. Tá dando para ouvir? Eu vou tomar isso como sim. Então, boa noite para todo mundo. Talvez vocês vão escutar um barulho, porque dia de final de semana em cidade pequena e nessa época de política fica uma loucura. Mas, enfim, como o André falou, eu sou Camila. Atualmente estou estudando Relações Internacionais na UFPB, só que é AD, né? E eu moro no Agreste de Pernambuco e sou coordenadora do GT de Biodiversidade do Engajamundo. Então, e eu tenho 19 anos. Mas então, acho que a parte desse documentário que mais chamou minha atenção foi sobre a educação ambiental, sabe? Porque é um tópico que foi muito presente na minha vida e por ter ele presente eu consegui, tipo, sentir os impactos e também fazer parte das pessoas que mudam as coisas por esse meio, sabe? Porque eu comecei, no caso, a me interessar pelo meu bioma, no caso que é a Caatinga aqui, né? Mas quando eu comecei a ter aula de biologia e tudo mais, e daí eu
depois do ensino médio, eu entrei no Engaja Mundo e fui também, participei do Grêmio Estudantil da minha escola, e foi aí que eu comecei a fazer coisas em prol da biodiversidade e tudo mais. Aí essa é a parte que eu consigo ver de fato como era que a gente poderia mudar, tipo, para melhor, a sociedade como um todo, tá? Sabe? Se a gente tivesse a pauta de educação ambiental mais presente nas nossas escolas, no nosso dia a dia em si, debater quando tá tomando um café ou coisa do tipo. E, inclusive, essa pauta de educação ambiental, para quem é mais informado sobre biodiversidade, ela é a primeira meta de Aichi, que é um dos planejamentos estratégicos, no caso, para uma visão mais positiva da biodiversidade e afins, e a primeira dela é justamente a educação ambiental, que infelizmente o Brasil ainda está falhando muito, mas eu sei que o processo de mudança são passos de formiga, né? Então eu espero estar fazendo parte dessa mudança. Outra coisa que eu achei muito relevante também no documentário foi a fala sobre jovens. Dentro do Engajamundo, a gente tem esse ditado de que não somos o futuro, somos o agora. Porque, sei lá, a gente está cansado já de escutar que os jovens são o futuro e de sempre postergar a mudança, sabe? Então, eu quero fazer parte do grupo de jovens que está fazendo a mudança agora e não esperando para o futuro para poder agir. Uma coisa também muito interessante que eu tomei nota quando assisti o documentário antes foi sobre a relação entre biodiversidade e a manutenção e a manutenção dela em relação com a economia, sabe? Eu queria muito que a gente visse essa relação para além. Eu vou proteger porque ela me dá o sustento, sabe? E sim, mas eu vou proteger porque é necessário, porque faz parte da nossa riqueza, que está incluso na biodiversidade, né? Diversas formas de vida e tudo mais. E eu quero manter essa riqueza e tudo mais para, de fato, a gente viver mais em harmonia com o mundo, sabe? E não só explorando o que ele tem de bom para nos dar. Então, acho que por agora essa é a minha fala e falo com vocês já já. Obrigado, Camila, pela contribuição. Vou passar agora para o Thales. Thales, ele é acadêmico do técnico ambiental no IFB e é facilitador do Greenpeace em João Pessoa. Boa noite. Tá dando para ouvir? Beleza, valeu. Bom, como ele falou, eu sou Thales, eu sou ativista do Greenpeace e atualmente eu estou como anfitrião no Greenpeace Brasil e facilitador aqui no Greenpeace de João Pessoa, entre outras organizações ambientais. Eu separei alguns pontos importantes aqui que me chamaram bastante atenção no documentário. E o primeiro dele, antes de começar, já aproveitando a fala do Ícaro, né, que falou desse desmonte nas proteções e tudo mais relacionadas ao mangue e restinga. Eu tive esses dias um debate com os trabalho sobre de tudo que está acontecendo. Por exemplo, no Ministério do Meio Ambiente, né, a gente não tem pessoas que sejam direto com o meio ambiente. Então, para eles, para alguns, né, sem apontar dedos, tanto faz se vai ter a proteção dessa área ambiental, porque como a visão deles é sempre focada na economia, em crescer e tudo mais, essas leis de proteção ambiental elas só vão atrapalhar, né, no caso. Então, desmontar elas e passar a boiada é muito mais prático, né, quando não se tem essas leis ambientais. E essa concepção que a comunidade tem é muito incrível, é uma coisa que a gente ainda está caminhando para isso, né? Mas é raro essa concepção que uma comunidade inteira tem do sustentável dos ecossistemas e tudo mais, da reciclagem. Pelo menos aqui em João Pessoa, a gente não tem... lá no aterro sanitário ele tem algumas irregularidades, mas você vê que inúmeras pessoas trabalham e tudo que elas precisam é só apoio e incentivo para fazer um trabalho de forma salubre. Como eles fizeram aí no documentário, que eu achei fantástico. E as ações antrópicas que já vêm sendo sentidas, né? Como a gente está vendo aí que
tem parte do Brasil que não está chovendo, já em consequência do que vem acontecendo com a Amazônia e tudo mais. O pessoal, por exemplo, aquele cara que ele tem seja pescador, ele falou que vivia do mar, né, que o mar é a segunda casa dele, e eles têm toda essa preocupação com a conservação, que é um trabalho super hardcore aqui no Brasil, e se tratando de lugares como interiores, é muito mais complicado ainda, porque a educação é a base de tudo, né? E se a gente tem a educação como inacessível, com consequência a educação ambiental, né? Que no caso não deveria ser educação ambiental, deveria ser só educação. A gente não nasce com essa consciência com os animais, né? Para com o meio, mas a gente também não tem, não é acessível nas escolas, como eu estava falando. Claro, hoje em dia está totalmente diferente, né? Eles focam que os jovens é o futuro e tudo mais, mas não é só os jovens, né? O pessoal mais velho também tem essa responsabilidade, até porque, como o Ricardo também falou, está na Constituição, que é um dever de todos, né? Não é da comunidade, não só do governo, mas de todo mundo, garantir um ambiente ecologicamente equilibrado. E como exemplo de impacto também, que eu achei interessante nesse documentário, mas ele não citou porque acredito que ele tenha sido realizado antes, é a questão do desastre que teve com óleo aqui na costa do Nordeste. Eu trabalho com conservação de tartarugas marinhas e foi uma coisa que não afetou só a fauna, né? A fauna marinha, afetou a economia, comunidades que viviam da pesca sofreram bastante, a economia do país inteiro caiu, né? Então, já que o foco é sempre, quer dizer, de quem pode fazer alguma coisa e não faz, né? Já que o foco é a economia, é bom eles terem em mente que se não preservar, a economia também vai cair. Eles estão, se esse desenvolvimento de forma não sustentável, vão sentir os impactos rapidamente. E a educação para a criança, como eles mostraram, as crianças super interessadas, fizeram coleta e tudo mais com aquelas atividades, eu acredito que 10 pessoas, se a gente conseguir mobilizar uma, acho que isso já vai ser o suficiente. Essa criança, ela vai passar para os pais dela, vai passar para os colegas, e, tipo, nós falando assim, talvez as crianças nem levem isso em consideração, mas tendo uma criança falando para outra criança, eu acho que a mensagem de conservação e de sustentabilidade, ela é propagada muito mais fácil. Principalmente agora, né, esse meio virtual que a gente está, nesse isolamento, a mobilização online ela está sendo muito efetiva. Por exemplo, no Greenpeace, como eu estou trabalhando de anfitrião, no final de semana, mais de 90 pessoas na plataforma querendo ser voluntário, coisa que não acontecia antes, né? Então, o pessoal está mais em casa, eu acho que o momento é esse, da gente fazer mobilização online, porque o interesse está crescendo, somando com tudo isso que está acontecendo no Brasil, né? E todo mundo está tendo acesso, o pessoal está procurando fazer parte da organização ambiental, está querendo agir, e está sendo maravilhoso. Por hora, é isso. Obrigado, Thales. Eu vou passar agora, então, para o Raelson, que ele é engenheiro civil, né, pela UFB, e atualmente é vice-presidente do Engenheiros Sem Fronteiras, Núcleo de João Pessoa, vice-presidente geral. Olá, pessoal. Eu sou o Raelson, como o André falou, atual vice-diretor-geral do Núcleo João Pessoa. E uma coisa muito interessante que puxa, assim, o documentário inteiro, o período inteiro do documentário puxa sempre a questão da consciência que aqueles habitantes que estão mais próximos dos recursos naturais com os quais convivem, eles vão desenvolvendo. Na gente que, em caso, se alguém não foi do meio urbano, no caso, as pessoas que têm um convívio muito urbano, elas não têm essa mesma facilidade de ver essas questões que uma pessoa que mora mais no meio rural consegue, porque ela convive com aquilo todo santo dia e faz parte do dia a dia dela. E é muito interessante a ênfase que o documentário dá a isso, a esse processo de desenvolvimento de consciência que essas pessoas têm. E o fato também que é uma própria pessoa daquela comunidade que vai disseminando esse conhecimento das gerações passadas para as gerações futuras, para ir construindo essa vivência com o meio daquela região. E é interessante porque a gente, no Engenheiros Sem Fronteiras, a gente vem desenvolvendo um serviço chamado o Gaivotas. E ele, um dos pilares dele, um dos dois pilares dele é justamente
a capacidade das pessoas de se organizarem no sentido da sua consciência ambiental e aplicar ela no serviço que arquiteta todas essas coisas, junta tudo e consegue gerar alguns frutos, tanto no sentido analítico quanto no sentido de decisões que o poder público ou instituições que trabalham nisso conseguem ter mais poder de acesso. Né? O que é isso, no caso? O Gaivotas é uma ideia que a gente teve 2 anos atrás, que a gente foi fazer uma ação de limpeza na praia, né? Que é uma coisa bem comum das instituições do terceiro setor, segundo setor também, primeiro setor, de fazer ações de limpeza na praia para organizar o pessoal, integrar o pessoal e tal. E a gente fez uma coisa dessa também para arrecadar fundos para a nossa organização. E aí a gente teve a seguinte ideia: não, e se a gente, além de fazer a coleta do lixo, a gente também a gente catalogasse aquele lixo que a gente está coletando, ou seja, a gente não só recolhesse o lixo, mas também coletasse a informação de que tipo de lixo a gente estava pegando e colocando na sacola. E aí a gente montou uma planilha no Excel para botar no celular da galera, para a gente fazer essa operação. No final da coleta, o que aconteceu? A gente começou de 10 horas da manhã, foi para a praia. Foi até meio-dia para a gente fazer todo o percurso. 11 horas, 11h30, na verdade. A gente chegou todo mundo cansado, debaixo de sol quente, cheio de lixo, uns 10 lixos de saco assim, desse tamanho. Aí todo mundo olhou assim: agora, galera, vamos coletar na planilhinha, vamos dizer lá o que a gente coletou, abrir o saco, pegar garrafinha, ninguém quis fazer isso. Foi uma coisa que deu extraordinariamente errado. Aí o que acontece? Isso foi há 2 anos atrás, a gente aprendeu com isso, obviamente. E a gente vem rediscutindo essa ideia, até que recentemente a gente iniciou com a UFB um projeto de extensão, que também se chama Gaivotas. E nesse projeto de extensão a gente conseguiu 3 alunos da universidade como extensionistas, que são a Caliana, a Larissa e o Matheus. A Caliana e a Larissa estava aí por aí também, inclusive, acho que eles vão voltar. E a gente conseguiu operacionalizar isso. Isso foi uma coisa muito interessante, porque até então a gente só tinha alguns protótipos, porque a forma que a gente está vendo de realizar isso é um aplicativo da galera para fazer essa coleta do lixo à medida que elas estejam, seja no dia a dia, seja no percurso da empresa, seja onde quer que seja, essa pessoa vai ter a possibilidade não só de coletar o lixo, mas também de estar lá no aplicativo dizendo que tipo de lixo está sendo coletado. E aí a gente começou a operacionalizar esse programa institucional, né, que a gente chama. E aí, recentemente a gente teve uma experiência, a gente teve pessoas de 2 comunidades, uma da Tito Silva e outra da São Rafael, inclusive, a gente não conseguiu por conta de questão de sistema operacional do celular, que a gente não conseguiu compatibilidade, mas Tito Silva a gente conseguiu. E aí a gente conseguiu a primeira experiência de ter um aplicativo nas mãos das pessoas, fazendo essa coleta e classificação do lixo e gerando para a gente um mapa de que tipo de lixo a gente está encontrando nas áreas públicas. Isso é muito interessante porque é justamente esse um dos pilares que a gente está apostando e que coincidiu demais com um documentário, que é o fato. A gente está apostando na consciência das pessoas, no fato de que... Porque o que é que faz esse serviço se mover? É a pessoa, em função da sua própria consciência, em função da própria vontade dela de querer contribuir de alguma forma, quando ela estiver passando pela praia, ou seja, quando ela estiver indo para o trabalho, qualquer que seja o percurso dela, e ela encontrar o lixo na rua, ela coletar esse lixo e, ao mesmo tempo, está indicando no aplicativo onde que esse lixo foi encontrado. E interessante é que, quando a gente começou a fazer essa pesquisa, a gente descobriu também que, tanto quanto recentemente, o Ministério do Meio Ambiente publicou uma coisa chamada Combate ao Lixo do Mar, que é um serviço também desse ministério, e ele faz mais ou menos o que a gente está propondo, que é coletar o lixo
Aí eles têm um relatório de PDF para você fazer essa catalogação e essa quantificação, né? E aí, quando eles terminam isso, eles mandam para o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Meio Ambiente publica isso num relatório, numa ferramenta chamada Power BI, que ilustra tudo o que foi coletado por todas as pessoas que utilizam esse serviço num mapa. Aí você consegue ver lá bem direitinho. Aí, como esse serviço, no caso do Ministério do Meio Ambiente, foca muito nas áreas costeiras, aí você vê um monte de pontinho pelas praias do país. E é só que isso que acontece. O pessoal, a única forma que o pessoal coleta é o relatório do PDF. E o que a gente está desenvolvendo é via aplicativo. E aí, uma coisa muito interessante é que é o fato da gente estar apostando nessa consciência, essa mesma consciência que o documentário mostrou, que as pessoas desenvolvem junto à sua convivência com os recursos naturais. É uma forma que a gente vê de fazer com que essas pessoas elas consigam potencializar a defesa desses próprios recursos, porque uma coisa que falta muito é dados sobre a dimensão dos problemas que a gente tem, os resíduos que estão sendo depositados, onde, que tipo, e a gente está fazendo com que as próprias pessoas, sejam elas quais forem, possam contribuir dessa forma, né? É uma coisa assim que está muito incipiente da gente. A gente está desenvolvendo, a gente vai estar pensando há 2 anos, mas só recentemente a gente teve essa primeira experiência de publicar na mão de algumas pessoas, uma experiência bem pré-alfa, que a gente diga. E é muito legal, assim, o retorno que a gente teve também sobre o que as pessoas estavam achando. Quem usou até então, assim, o que a gente fez foi mais uma validação de ideia do que necessariamente de um protótipo de um serviço. A gente está mais validando a coisa ali e quem usou gostou. E assim, a gente tá apostando, vai apostar demais nisso como uma solução para solução não, como uma contribuição, uma forma de contribuir para a gente transformar a consciência das pessoas em informação e, em cima dessa informação, a gente desenhar outras soluções de combate a resíduos descartados de forma incorreta. E, no mais, é isso. Eu passo a palavra aí, até porque eu acho que eu estiquei demais. Opa, Rael, tranquilo, foi bem dentro do tempo mesmo. Perfeito. Gente, Patrícia tinha pedido para falar, eu tinha pedido por último, de toda forma, ainda faltava Rael como debatedor, mas só que saber se você quer falar agora, ou se prefere por último mesmo. Pronto, eu vou passar então para a Patrícia, e aí quem mais quiser ir falando, vocês podem avisar no chat. Boa noite, vocês estão me escutando? Vou ligar aqui a câmera. Sim, tá ok. Porque eu estou testando o fone pela primeira vez hoje. Eu sou professora de ciências, né? Trabalho com essa questão de educação ambiental aqui na Paraíba, em João Pessoa. E eu também contribuo com o Greenpeace, eu gostaria de dizer isso para o Thales, né? Há muitos anos que eu venho contribuindo com o Greenpeace, porque eu acredito muito no trabalho deles, eu jamais questiono. Eu gostaria de falar um pouco sobre o vídeo e sobre as coisas que vêm acontecendo. A gente tem passado por muitas dificuldades em relação a essas decisões do meio ambiente e realmente eu acho que não tem sido fácil para ninguém. A gente perceber o que está acontecendo, querer se engajar e ainda não encontrar soluções palpáveis para o que está acontecendo, né, em relação a essa questão do CONAMA, mas eu venho acompanhando tudo desde o início, dessas decisões do Ministério do Meio Ambiente. Eu tenho, inclusive, uma amiga que trabalha no ICMBio, e a visão dela lá de dentro é que eles realmente estão tentando tirar todo o poder das instituições, né, o pouco que ainda tem, e tentando tirar os poderes das camadas populares também que participam,
aliás, dos conselhos populares, que no caso era o CONAMA, né? Eles já vêm tirando isso pouco a pouco. E o que me entristece mais é ver que boa parte da população, principalmente essa galera da área ambiental, deveria ser mais engajada no sentido de cobrar, e eles não estão conseguindo fazer isso. Na realidade, eu acho que não é nem eles que não estão conseguindo, porque eu ouvi falar que está tendo assédio moral também em relação aos servidores, né? Vocês devem saber. Houve muito assédio moral em relação a eles, e eu acho que quem tentou montar algum movimento lá interior poderia ser até exonerado do cargo, né? Deve ter acontecido isso. Eu acho a gente, enquanto população, a gente tem muito poder também, e uma prova é essa comunidade, né? Que eles conseguiram, dentro do filme, eles conseguiram engajar toda a comunidade dentro de um sistema sustentável, que não é uma coisa fácil. Eu também estou com um projeto de sustentabilidade agora, e a gente percebe que até para os nossos alunos, né, que como professora eu falei para vocês, não é tão simples convencer. Eu não sei se foi ano passado ou retrasado, eu acho que foi ano passado, eu fiz um trabalho sobre sustentabilidade com os alunos, e a gente foi falando de várias coisas muito interessantes. Vou colocar minha opinião de professora agora, tá? Como educadora ambiental também, porque eu bato muito nessa tecla, chego até a encher um pouco o saco dos alunos com isso. Mas eu fiz um trabalho em grupo antes da pandemia, né? E falei para eles, olha, eu quero que vocês reflitam muito no que a gente está falando hoje, porque esse é um trabalho para a vida de vocês. E aí a gente falou sobre a questão da agrofloresta, de usar controle biológico, né? A gente falou sobre a questão dos brechós, de reutilizar roupa para não estar jogando a tinta dos tecidos nos rios, da importância do reaproveitamento de alimentos. E eu percebo que com criança é um trabalho, gente, é um trabalho muito rico. É um trabalho muito rico, porque a gente consegue atingir eles na emoção mesmo, a gente consegue alcançar esse objetivo. E é fantástico poder você perceber que ele consegue fazer a diferença, como eu acho que foi Thales ou Ícaro que falaram que você atinge mesmo, você atinge uma ou duas pessoas, mas claro que quando a gente entra nessa parte, o objetivo sempre é atingir mais de uma pessoa, né? E eu também trabalho com ensino médio, trabalho com crianças, e já me pediram inclusive para fazer projeto dentro da escola, mas a gente percebe que não é fácil engajar um grupo grande em prol de ações ambientais. Eu adoraria fazer isso, é um negócio que eu acho que todos nós adoraríamos fazer, mas a gente realmente precisa mobilizar um número maior de pessoas. Não é fácil, gente. Não é fácil. Eu acho que o caminho é a educação ambiental, como foi falado no vídeo, foi muito bem pontuado. Eu fiquei impressionada por ser uma comunidade mais simples, né? Porque eles conseguiram envolver todo mundo de uma forma bem organizada, e eu acho que o caminho da educação ambiental é muito importante, porque tem que mostrar para cativar, né? Você mostra, aí mostra o problema, mostra a solução e tenta cativar. E é uma forma que eu acredito que faça diferença muito grande, porque entre dar uma aula de saída de campo no Jardim Botânico, na Mata do Buraquinho, ou no Sesc Gravatá, que eu fui lá pessoalmente dar aula, e dar aula em sala de aula e falar sobre os mesmos temas, é muito diferente, gente. A vivência, ela mostra para a pessoa que aquilo ali precisa ser preservado. Precisa ser preservado e urgente, né? Quanto ao que eu poderia falar para vocês, eu estou procurando fazer a minha parte o máximo possível como educadora, né? E tentando tocar o coração das crianças, que é o que eu posso fazer. E a gente também está com um grupo de sustentabilidade. Eu gostaria depois até do teu contato, viu, Thales? Se possível, eu queria o seu contato, porque a gente pode fazer uns trabalhos em parceria e futuramente. A gente já está ligado ao Instituto Ecos também. Já estou terminando, tá, gente? A gente também está com um trabalho em parceria com o Instituto Ecos para tentar mobilizar algumas comunidades em torno da sustentabilidade. E o grupo está bacana, viu, gente?
Tá bem bacana mesmo. Mas isso aí é um papo para um outro momento, tá? Não vou estender, não. Aí depois, se o Thales puder deixar o contato dele aí, eu agradeço, viu, Thales? Estou encerrando aqui a minha fala, gente. Pode encerrar. Obrigado, Patrícia, pela contribuição. Vou passar para o Raelso, que ele pediu. Achei muito interessante a fala da Patrícia quando ela disse sobre a relação que ela tem com as crianças, né? O fato o interesse, assim, quase que imediato que quando a gente está na fase bem pequenininha da vida, a gente desenvolve um interesse fantástico sobre o assunto. Quando eu lembro logo das aulas de ecologia que a gente tinha, nossa, velho, empolgação. Era uma coisa incrível. E isso, assim, não necessariamente isso, mas eu acredito muito na consciência que as pessoas têm. Porque, às vezes, a gente acaba não conseguindo tomar as referências certas, porque a forma como os dados chegam para a gente hoje, especialmente hoje, quando a gente considera a forma como as redes sociais funcionam, como que os algoritmos privilegiam essa informação do que aquela para passar para a gente, a forma como a sociedade hoje, de modo geral, funciona, ela passa informações para a gente que nem sempre elas são muito confiáveis. E quando a gente toma como referência a consciência das pessoas, eu não acredito no que as redes sociais passam. Eu acredito muito, muito, muito mais a consciência que as pessoas têm e também as situações em que a pessoa fala mais alto e fala mal, e às vezes até em determinados contextos, e a gente acaba achando que aquela opinião é a que predomina, né? Mas não é. Eu acredito demais na consciência das pessoas, acredito demais que se a gente tomar isso como referência, que a gente tem pessoas por aí que não concordam com nada do que está rolando sobre essa frente que a gente está tendo de reduzir as potencialidades que a gente tem sobre como desenvolver melhor a nossa sociedade para ser mais ambientalmente correta, para a gente ter um uso mais eficiente e mais inteligente dos nossos próprios recursos. Eu acredito que essas pessoas, se a gente procurar direito, a gente acha. E é isso que, assim, eu vou apostar 100% nisso. É dentro desse, um pouquinho desse contexto que a gente está construindo o Gaivotas. O Gaivotas é uma aposta de que as pessoas querem se organizar. A gente está assim, eu estou pagando para ver a galera se organizando para desenvolver, para fazer valer a sua própria consciência ambiental. Tem até uma brincadeira que a gente fala, o Gaivotas é como se as próprias gaivotas elas ficaram bravas, né? Tudo doida com esse negócio de ter lixo na praia, aí elas não sabem se é comida ou se é lixo, aí elas acabam se perguntando com isso. E aí elas eu estou evitando essas palavras, mas elas ficaram com raiva e se organizaram, fizeram um cerco e disseram assim, ó, agora basta. A gente vai se organizar, a gente vai vai organizar esse negócio. E aí elas criaram essa coisa e as pessoas começam a dar seu suporte a esse movimento e tal, as gaivotas se juntando, combatendo pela sua própria sobrevivência. A gente tem muito essa conversa que é uma viagem minha, mas enfim, é bem isso. Eu acredito demais na consciência das pessoas e acredito que a gente consegue fazer isso valer a pena, assim, valer e fazer a diferença. Obrigado, Raelson. Thales foi quem pediu. Então, continuando o que Patrícia tinha falado, achei incrível o trabalho de Patrícia e fechar parcerias aumenta mais ainda, né?
a chance de a gente alcançar um número maior de pessoas. E com crianças, como ela vinha falando, a forma das crianças se comoverem acaba sendo um pouquinho maior. Por exemplo, crianças amam ver tartarugas nascendo, né? Quando tem nascimento de tartarugas, as crianças ficam loucas. E você falando para aquela criança, né, de tudo que pode acontecer com aquela tartaruga filhotinha no mar, em questão de poluição, de destruição de ecossistema e tudo mais, a criança vai ficar super comovida, vai chegar em casa e falar: mãe, olha, a gente não pode jogar lixo na praia porque vai chegar na tartaruga, isso. Então, a forma de sensibilizar as crianças, ela acaba sendo um pouco mais fácil, é, nessa questão, né? Quando a gente consegue coisas mais lúdicas. E eu também trabalho em educação ambiental, assim como Patrícia, mas não em escola, na associação e num zoológico. E a gente vê que as crianças, elas ficam com brilho nos olhos quando você está falando, quando se trata principalmente de animal. Então, a gente utilizar disso para, por exemplo, utilizar um animal e já ir puxando para toda a questão ambiental geral, funciona bastante também. Não diria que você está enganando a criança, né? Porque você está falando do animal, mas você apresenta toda a problemática voltada que pode acontecer com aquele animal e as crianças acabam parando para ouvir. Já queria aproveitar também para falar para vocês que o Greenpeace a gente está realizando uma nova campanha aqui em João Pessoa, que é SOS Aldeia Paraíba, arrecadação de alimento, brinquedo para das crianças e alguns itens de higiene para a gente levar para as aldeias que tem aqui, que estão passando por algumas necessidades, né, devido ao Covid. Então, se vocês puderem olhar nas redes sociais, a gente agradece bastante também, junto com a Fridays for Future e com a UFPB. E, Patrícia, eu vou deixar meu contato aqui, porque eu super quero conversar com você depois. E é isso. E, não, mais uma coisa que o Resto estava falando sobre o lixo da gaivota, acontece bastante também com tartarugas, e o pessoal, uma coisa nova que está acontecendo, né, e o pessoal não sabe, eu não sei se isso é um ponto negativo, mas saíram recentes estudos que mostram que toda a vida, todo mundo veio falando que a tartaruga, ela come o plástico porque ela acha que é uma alga ou que é uma água-viva, né? Então, o que vem acontecendo é que foi descoberto que as tartarugas, elas são atraídas por matéria orgânica, ou seja, inclusive até sem ser matéria orgânica, por lixo em decomposição, de modo geral. Então, Patrícia, se você quiser fazer algo sobre isso, estou aberto aqui para a gente trabalhar educação ambiental juntos. E é isso. Adorei conhecer a Patrícia. Nem conheci direito, mas já quero ser amigo de Patrícia. Obrigado, Thales. Ícaro. Queria só complementar umas coisas assim e parabenizar aí todo mundo. A Patrícia pelas ações e pelas falas. Raelson também pelo projeto do Engenheiros do Gaivotas, né? O Thales também pelas ações, as suas ações também, junto ao Greenpeace. E aí eu queria fazer um link assim sobre as coisas que vocês vieram apontando e levantando, que o documentário também falou, né? Que é a importância das ações conjuntas, das organizações sociais, sejam associações, sejam ONGs, em parceria com o poder público, quando consegue, e da iniciativa privada, para tentar colocar em prática diversas ações de proteção ambiental, seja através da educação ambiental ou de outras inúmeras ações, como só aqui a gente conseguiu exemplificar diversas ações, né? E aí entra naquele ponto que, assim, eu acho que isso tem que continuar, tem que fortalecer, as pessoas têm que se unir, né? As associações, junto com as ONGs, junto com a iniciativa privada, tem que sempre tentar junto ali promover ações voltadas para a conservação e preservação do meio ambiente. Mas aquilo que a Patrícia falou no começo, da gente se exigir mais, estar mais presente politicamente, a gente sabe que essas ações são importantes, mas o poder público, vamos supor, na escala federal, estadual, ele tem um poder imenso, tanto para contribuir como para destruir, né? Então a gente sabe que
essas ações têm que acontecer, essas ações pontuais, a educação ambiental não pode existir. Acho que a gente tem que falar, mas também fazer, né? Mostrar com exemplo, porque também às vezes faz muita diferença a gente praticar, mesmo que a gente não fale nada, a pessoa só passou, olhou, vendo ali a equipe do engenheiro se coletando, o trabalho do volta resíduo, ninguém falou nada. Ele estava passando pela praia, viu aquela ação, aquilo educou ele muito mais do que se ele tivesse assistindo uma palestra de 1 hora de preservação e conservação, talvez. Então, assim, as ações são fundamentais e em parceria das associações, com parceria, ela tem um potencial muito grande. Mas eu acho que o que a Patrícia falou, da gente se mobilizar e também cobrar do poder público de pensar também dessa forma e agir dessa forma, incentivar, eles, a coisa muda completamente, sabe? Eu sinto que a gente tem muitas pessoas engajadas, muitas ações acontecem no Brasil, mas o poder público peca muito em fortalecer. E talvez por falha nossa, como sociedade, de não escolher as pessoas certas e depois que já está escolhido ali, de não pressionar, né? E fazer mais, botar mais a boca no trombone, não sei, talvez a gente precise se articular mais, mesmo diante das opressões que a própria Patrícia já falou que existem, né? Mas é isso, a luta é árdua, é dura, mas eu parabenizo todo mundo aí pelas ações e pela vontade de estar contribuindo e fazer por onde o nosso meio, onde a gente vive, ser um pouco melhor, né? Porque às vezes a gente está muito... gente que é da cidade, às vezes está no meio urbano, esquece muito. Tanto eu acho que, como a Patrícia falou, quando leva as crianças para um jardim botânico, você tem outra impressão. A gente se afastou tanto da natureza, tanto do meio ambiente, que a nossa realidade é outra, assim. A realidade da cidade é totalmente diferente. E a gente esquece dos serviços ecossistêmicos prestados, né? Pelo meio ambiente, que é fundamental para a nossa vida. Porque a gente abre uma torneirinha, sai água, aperta um botãozinho, acende uma luz, e não, às vezes nem percebe dos serviços ecossistêmicos que são prestados para que aquilo aconteça, né? Que são enormes, diversos. Mas é isso, eu gostaria de parabenizar todo mundo e finalizar com esse comentário. Obrigado, Ícaro. O passo agora, Rafa tinha pedido para falar. Boa noite, gente. Tudo bem? Sou Rafael, atual presidente do IECOS. Queria agradecer, né, todas as falas, agradecer aí a organização do Ecocine, né, e parabenizar o Gaivotas, né, Raelson, muito interessante esse projeto. Eu lembro quando a gente conversou que ainda estava no estágio mais embrionário, agora está caminhando aí, coisa maravilhosa. A gente está com um projeto de ecosoftware, né, um núcleozinho de software no IECOS. Então, o Ícaro estava falando, né, de trabalho em conjunto. De repente, algum dia a gente consegue contribuir aí. A gente também está na fase bem na área, mas aos pouquinhos a gente vai caminhando aí para ver se a gente consegue, sei lá, criar um repositório, criar algumas coisas assim para tentar construir código em colaboração. E queria falar também, achei muito legal também o pessoal, né, do Thales, né, Camila também, obrigado pela participação de vocês. E só queria fazer uma observação, né, que me chamou a atenção, que eu sou de São Paulo, né, eu mudei para João Pessoa faz 3 anos, e desde que eu vim para cá, eu já vim para cá, eu acho, buscando isso, mas eu fui encontrando cada vez mais isso aqui, né? Que de onde que a gente busca o conhecimento, né? Eu acho que são inúmeras, quando a gente está falando de educação ambiental, né? De educação, eu acho que é fundamental a gente conhecer as fontes, não escolher um lugar, né? Mas saber quais são as fontes de conhecimento e a gente refletir, né? E conhecer o contexto de cada fonte. Então, esse exemplo aí, né, dessa comunidade, como a professora disse, é uma comunidade simples, né,
eu acho que uma fonte de conhecimento que eu tenho buscado muito hoje em dia são das pessoas mais humildes, né, das pessoas mais simples. E pessoal por exemplo, pessoal do interior da Paraíba ou mais próximo, né, aqui em João Pessoa mesmo. Por exemplo, eu vim para cá, né, e comecei a querer plantar, né, tenho que ter um pouco de terra aqui em casa. E aí eu fui descobrir, né, que qualquer pessoa simples que eu converse na rua, pedreiro, segurança, faxineiro, todo mundo sabe plantar aqui em João Pessoa. É uma coisa linda, né? Então, isso é muito interessante. E por exemplo, né, eu tenho um filho, que é o Rudá. E a gente aqui, né, no topo da minha dia universitário, né, eu ralo para criar o bar com a minha esposa, com a família estruturada, né? A gente tem dia de semana que tá louco, né? Eu realmente tenho várias pessoas que nos apoiam, né? Por sorte, mas uma das pessoas que mais nos apoia, né? É a Marcinha, que vem fazer faxina aqui em casa. E a gente aprende tanto com a criação de filhos, né? E ela ainda é assim, uma pessoa super educada, super inteligente, ela tem muita estrutura também, né? Apesar de tudo que ela já passou na vida. Eu sempre penso nas pessoas, falo, essas pessoas, elas dão um jeito. E eu vou atrás de buscar, né? E aí, muitas vezes, as soluções que eles usam são soluções que a gente, eu, minha classe social, estamos chegando, né? Então, por exemplo, agora comunidades sustentáveis, né? Então, esses caras vivem em comunidade há muito tempo, né? Eles deixam os filhos com os vizinhos, né? Então, ele tem relação com o vizinho. Olha que coisa genial, né? Genial, né? Você tem uma relação com o seu vizinho e você conta com o seu vizinho para te ajudar na sua vida, né? E aí são lá dos brechós, né? Eles reaproveitam e passam roupa adiante, né? Então, muitas dessas soluções que a ciência ou que, sei lá, quem quer que seja esteja chegando agora, esse pessoal já adota, né? Então, e aí eu acho que buscar essa fonte de conhecimento deles não só ajuda a resolver nossos problemas, como também diminui, né, esse abismo que existe, né, entre nós, que às vezes cada um pode ter o seu modo de vida, né, mas que a gente tem que ter muito respeito, né? Então, é importante a gente buscar essas pessoas, aprender com elas, para conseguir validar elas e também se aproximar. E aí, nesse sentido, finalizando, né, nesse sentido da aproximação, agradeço também de novo a presença de todos vocês aqui. Realmente essa questão ambiental é tudo muito desgastante, muito frustrante, né? Você nada, você não sai do lugar e é muito bom ouvir, né, cobrança, né, e cobrança entre nós mesmos, né? E aí, gente, vamos trabalhar. E também essa chamada do Ícaro, né, também para a gente, também outras pessoas, para trabalhar em colaboração. Vamos trabalhar em colaboração. Assim, o tempo, eu estou me estrupiando aqui para conseguir atender a todos os meus compromissos, mas é muito legal ter gente cobrando, ter gente se chamando para trabalhar junto, porque tem muito trabalho para fazer. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado, Rafa. Eu não sei se mais alguém tem gostaria de falar mais alguma coisa. Só... Railson? Opa. Só um último detalhe, que o Rafael falou um pouquinho sobre colaboração de código e tal. Lógico, isso com certeza é bem-vindo, a gente discutir
essas possibilidades, mas isso tocou no ponto também que eu acho interessante a gente comentar, que é o fato de como a tecnologia vem se desenvolvendo e de que forma, né? Lógico, a gente normalmente vê a tecnologia sendo desenvolvida na forma de novos celulares, agora o novo celular tem uma curvinha a mais, e esse tipo de coisa sendo taxada de nova tecnologia, não é bem isso. E uma coisa interessante é que a forma que a gente tem hoje de criar novas tecnologias, como por exemplo o que a gente está fazendo com o Gaivotas, como o Instituto X está fazendo com Cubet, se não me engano, corrija se eu errei o nome, mas a acessibilidade que existe hoje a se desenvolver essas tecnologias, ela tá assim, ela cresceu de um jeito como nunca antes. Hoje, se você quiser começar a desenvolver aplicativos, começar a desenvolver essas coisas, você começar a criar tecnologias, dispositivos novos, você começa com aquele protótipozinho pequenininho, mas com o objetivo já de fazer crescer e tudo mais, e aprender também outras tecnologias. A acessibilidade que hoje existe para esse tipo de coisa é imensa. Do sentido de você hoje basicamente precisa de computador, precisa de acesso à internet e pronto. Você tem tudo que você precisa para começar a entrar nesse mundo de desenvolvimento de novas tecnologias, mais no caso para TI, né? Mas também em qualquer outra coisa, porque a gente tem acesso à internet e com a internet que a gente tem hoje, a gente tem uma acessibilidade a esse tipo de conhecimento que a gente nunca teve antes. E, de certo modo, até um convite, né, especialmente para os mais jovens, que realmente invista nisso, porque a gente, às vezes, discute ideias novas, mas a gente, às vezes, esbarra na parede do não consigo fazer, porque falta, sei lá, falta a forma de fazer, falta a técnica para fazer, falta a tecnologia para fazer. E o mundo que a gente tem hoje qualquer pessoa, se ela tiver a paciência suficiente para sentar na cadeira e ir até o fim, estudando, pesquisando, indo atrás do que for necessário, a gente consegue fazer com que essas mesmas pessoas desenvolvam formas inovadoras de se resolver problemas. Ainda que seja um código que essa pessoa escreveu, uma tecnologia, uma técnica diferente, uma forma diferente de abordar o problema. A gente tem hoje uma acessibilidade, assim, e ela só cresce. As comunidades que compartilham conhecimento nesse sentido, elas só aumentam, só aumentam. E as próprias empresas, às vezes, eu vejo isso muito em empresas de desenvolvimento de software, elas mesmas compartilham as coisas. Elas não compartilham tudo, lógico, e nem o segredo a caixa preta deles, digamos. Mas compartilham muita coisa, como formas de gerenciar um projeto. Aí elas publicam casos da própria empresa para a comunidade. Então, assim, a gente tem esse crescimento que hoje a gente consegue utilizar nas soluções que a gente desenvolve também. E é isso. Obrigado, Rael. Sayonara tinha pedido aqui. Calma. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem me ouvir? Pronto, que a minha internet hoje está... gente, boa noite, né? Meu nome é Sayonara, eu sou voluntária do IECOS, Instituto X. Então, queria pedir a palavra só, porque até falei aqui com o Ícaro no particular, pedindo para ele fazer uma reflexão, e depois eu acabei entrando aqui para falar. Eu acho que um dos pontos que eu gosto de chamar a atenção, que eu também sempre falo para os meus alunos,
que falou no documentário, né, é sobre o papel dos catadores na sociedade, que muitas pessoas têm costume de simplesmente não refletir, né? E dentro do direito ambiental, particularmente, a gente tem um princípio, um dos princípios, que diz, né, que o preservador, o conservador do meio ambiente, ele tem direito a receber alguma coisa em troca, porque ele está preservando o que, na verdade, deveria ser um papel do governo, das autoridades públicas. E aí, me chamou bastante a atenção, né, que a gente sabe, recentemente, a gente teve aqui um caso onde um crime ambiental, né, que foi uma construção dentro de um mangue, foi absolvido em troca de uma compensação financeira de uma rua, e usando esse tipo de princípio, né, do conservador. Não, está conservando a cidade, então também tem direito a receber alguma coisa em troca. Só que eu sempre me pergunto, isso serve para pessoas com nomes na sociedade, mas não serve para os catadores de lixo, para terem um mínimo de dignidade, né? E aí eu chamo a atenção tanto nesse ponto, quanto a gente passou por uma situação muito recente, que foi a questão da pandemia, e essas pessoas, né, elas trabalhavam com essa atividade e não tiveram nenhum auxílio da sociedade ou das autoridades com relação à proteção. Então, eu só queria deixar essa mensagem mesmo. Boa noite. Obrigado, Senhora, pela contribuição. Eu não sei se mais alguém ainda gostaria de comentar alguma coisa. Ninguém falou nada. A gente só queria pedir desculpas aqui pela Camila. A Camila acabou sendo derrubada pela internet dela lá no interior. Acho que ela queria ter falado mais um pouquinho, mas acabou que ela não conseguiu voltar, enfim. Eu estava falando com ela agora há pouco, ela tinha voltado, mas acho que não, enfim, né? Todo mundo já falou, como ninguém mais fala, acho que não vai acabar, que não vai rolar mesmo. Mas, infelizmente, né, tem essas questões, assim, ela e o Francis sofrem muito, né, os dois coordenadores de GTBio sofrem com essa questão do interior, internet, enfim. E é isso, gente, assim, eu queria agradecer a todo mundo, né, a participação hoje. Enfim, né, foi um debate muito bom, né, estou bastante contente, assim, como tem sido, né, todos os outros debates, enfim. E aí, né, só agradecer a todo mundo mesmo, o pessoal, né, o Gente Sem Fronteiras, o Greenpeace, enfim. E só também fazer o convite, né, deixar o convite, né, dia 17 vai ter o nosso próximo debate, então a gente vai falar sobre ecofeminismo. E é isso, gente, boa noite. Obrigado, pedi desculpas novamente pela Camila, e é isso, obrigado a vocês, boa noite, pessoal.